Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, né? Sempre uma alegria podermos meditar na palavra juntos. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10, para ministrar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, né? Louvado seja Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo de número 1, vamos ler até o versículo de número 13. 1 Coríntios 10, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos ou dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Que o Espírito Santo nos dirija neste momento e que possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Amados, o tema que eu quero dar nesta mensagem é entendendo o nosso tempo e agradando a Deus. Na realidade, o agradando a Deus eu acrescentei agora, né? O tema que eu tinha dado era só entendendo o nosso tempo, né? Mas para ficar, eu gosto muito de dar um tema que as pessoas possam nele meditar. Então eu creio que entendendo o nosso tempo e agradando a Deus é mais completo. Sabe, amados, por não discernir o tempo que está vivendo, muitos que vivem nesta terra nunca experimentarão e não viverão a vontade de Deus. Sabe, amados, é muito importante nós entendermos isso. Deus tem uma vontade para nós que é boa, agradável e perfeita. Mas nós temos que discernir o tempo, nós precisamos entender a palavra de Deus, aí nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. A palavra de Deus, ela diz em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis ou tereis o melhor desta terra. Então não basta querer, nós precisamos querer e entender, amados. A palavra de Deus diz que, o Senhor diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento, lhe faltou conhecimento. Então muitas pessoas são destruídas por não entender o tempo que estão vivendo, amados. Sabe, o Senhor Jesus, ele chega a dizer ali em Lucas 19:44, Jerusalém não entendeu o tempo de sua visitação. Ele, quando viu Jerusalém rejeitando, e ele olhou, na realidade, para aquela cidade, para todo aquele povo, e ele via aquele povo que matava profetas, que não ouvia os profetas, os pregadores da palavra de Deus, os enviados por Deus, e ele já profetizava que aquele povo também não ouviria
não receberia a ele como deveria. E ele diz que aquele povo não entendeu o tempo da sua visitação, e por causa disso, aquela cidade toda seria transformada num monte de entulho, seria completamente destruída, por causa de um povo que não entendeu o tempo deles. Amados, nós precisamos entender o tempo que nós vivemos. O Salmo de 90, um salmo de Moisés, no versículo 12, ele diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que encontremos um coração sábio, para que tenhamos um coração sábio. Então, amados, quando ele fala ensina-nos a contar os nossos dias, ele está falando, ensina a discernir o tempo que eu estou vivendo nessa terra. Então, amados, nós precisamos entender, aqui não é o nosso lar, essa terra não é o nosso lar. Sabe, o nosso lar é lá no céu, né? Como Pedro, ele se refere em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 11, nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, amados. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui numa trajetória, precisamos entender. Amados, muitas pessoas estão sendo destruídas porque querem viver algo que não é tempo dela viver. Eu vi o Luciano, ele põe muitos pontos importantes na mensagem dele, mas ele acaba em pouco tempo atropelando tudo, mas ele falou, nós temos que viver, amados, dentro do nosso padrão, nós temos que viver a nossa realidade. Ele ensinou isso na última quinta-feira, sabe, nós temos que aprender o momento que nós estamos vivendo, amados, sabe, tempos mudam, sabe, citou aí essa história, na realidade eu ouvi essa história da esposa, do rapaz que disse, que ele, onde já se viu, esse mês eu recebi 50 mil reais, como é que eu vou viver com 50 mil reais? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Então, nós, amados, nós não, mesmo que a gente não ganhe tudo isso, mas que seja 500 reais, mais dentro da nossa realidade, está um pouco longe também, mas talvez nossa realidade seja 2 mil reais, 3 mil reais, eu não sei a realidade de cada um, mas nós não podemos viver, o nosso tempo é esse. Como cristão, tenha sabedoria e viva esse tempo, não continue gastando de quem ganhava 5 mil, 6 mil, 10 mil, ganhando agora metade. Você tem que, amados, as pessoas, elas vivem, não é de sonho, elas vivem de ilusão. Sabe, amados, a gente até pode esperar algo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu vejo gente que está esperando algo mudar, amados, da realidade que ele vivia no passado, há 5, 6 anos, e vive desesperado e devendo para todo mundo, porque não, vai melhorar, e eu ouço isso há 5 anos, sabe o que Deus está querendo ensinar? Viva o seu tempo. Amados, eu vejo casais se separarem, porque as pessoas não entendem o tempo. Minha mulher não é mais a mesma, ela envelheceu. Não, ela não fala envelheceu. Minha mulher se cuidava, era bonita. Você olha para a mulher, ela é bonita, o problema dela é só que ela envelheceu. Sabe, e às vezes a mulher fala, meu marido ficou careca, barrigudo. Amados, sabe, o tempo passa. Se nós não soubermos viver a nossa realidade, esse é o grande problema. Sabe, amados, e eu creio que esse texto, ele nos ensina um pouco sobre meditarmos nisso e vivermos a nossa realidade, vivermos cada coisa dentro do seu tempo, dentro da sua realidade. Entendam o tempo. Tem gente que, pelo contrário, vive no passado, outros vivem no futuro, mas foge da realidade. Amados, o presente que nós temos de Deus é hoje. Viva o seu hoje, entendendo a situação que nós estamos. E esse texto, ele vai falar de um povo que Deus livrou da escravidão, o povo de Israel, o povo de Deus que foi escravo por tanto tempo, agora foi livre da escravidão, e eles estavam numa caminhada, numa jornada, mas Deus, querido, esteve no meio deles o tempo todo,
todo, suprindo, livrando eles do mal. Sabe, e durante essa jornada, que foi uma jornada, eles tinham que ter uma jornada pelo deserto para chegar na terra prometida. E durante a jornada de travessia no deserto, amados, eles experimentaram o poder de Deus. Não é um povo incrédulo, é um povo que experimentou o poder de Deus. Eles acreditavam em Deus, e mesmo assim, amados, vivendo milagres extraordinários, sobrenaturais, a maioria deles não chegaram no destino, morreram no deserto. Na realidade, dessa turma toda, apenas que já eram adultos na época que eles saíram, apenas 2, além do líder, né? Apenas 2, ou dos líderes, né? Apenas 2 entraram na terra prometida. Então, nós precisamos entender, queridos, que se nós não entendemos a nossa jornada, o nosso caminhar, nós podemos também morrer num deserto. Então, vamos entender, sabe, amado? Agora, o versículo 11 aqui que nós lemos, nessa narrativa de 1 Coríntios, está dizendo, olha, isso aconteceu como figura para aviso nosso, para nós que cremos. É uma figura, é um exemplo daquilo que pode acontecer conosco. Isso não precisa ser muito boa interpretação bíblica para entender. Quando diz figura, está dizendo, é um exemplo para as nossas vidas, para que o mesmo não venha acontecer conosco. Ou seja, amados, isso que aconteceu com esse povo, que tinha Deus, que tinha o poder de Deus, e morreu num deserto, pode acontecer conosco, amados. É isso que a palavra está dizendo. Sabe, a gente olha aqui, queridos, no versículo 2 aí desse capítulo 10, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Amados, sabe, a gente percebe que essas pessoas tiveram experiências até maiores do que nós com Deus, experiências sobrenaturais, maiores do que a maioria de todos nós que aqui estamos. Era algo fantástico o que acontecia com eles. A palavra diz aqui que eles foram, no versículo 1, no versículo 2, batizados na nuvem e no mar. Sabe o que quer dizer isso para nós, amados? Quer dizer, o batismo na água. Quem aqui não foi batizado na água? Nas águas? Quer dizer isso, é um simbolismo, mas é uma figura, é algo que aconteceu com esse povo e que simboliza a nossa vida. E o batismo na nuvem, mas a nuvem é a nuvem de glória que os seguiam. Sabe, que aquela nuvem baixava com a glória, com o poder de Deus. Esse é o batismo com o Espírito Santo de Deus, amado. Quando fala como nós, eles foram batizados com a nuvem de glória. Sabe, Deus tem se manifestado em nosso meio. Temos visto aí já o relato dos jovens, do próprio Clebinho, que aqui estava ministrando, que o poder de Deus, a unção de Deus presente aqui. Quando a gente fala, vem Espírito Santo, não é que o Espírito Santo não está, ele já está no nosso meio. A gente está pedindo para ele vir com poder, para envolver, sabe, como a nuvem, aqui o Espírito Santo é representado por essa nuvem de glória, que fazia sombra no caminho daquele povo, amados, e descia quando se reunia na tenda da congregação, quando os sacerdotes ali se reuniam, a nuvem de glória descia sobre eles, e muitas vezes envolvia aquele lugar com uma presença gloriosa. É o que acontece conosco. A nuvem está sobre nós neste lugar, amado. Mesmo que você não creia porque não sinta, ou não sente porque não crê, né? Ou não crê, né? Não importa a ordem, mas mesmo que você não creia, ela está aqui. Agora, em alguns momentos, ela desce e envolve o ambiente e as vidas. Às vezes uma ou outra, às vezes todo o ambiente. Então, mas é a mesma coisa, querido. Sabe, a gente vê aqui no versículos 3 e 4, todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual que os seguia. E quem que era? Essa pedra era Cristo.
era Cristo. Amado, aquilo que nós temos estava com Ele. Queridos, eles foram supridos espiritualmente e fisicamente por Cristo, como nós somos supridos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Muitas vezes não nos damos conta, ou pelas circunstâncias, nós nos perdemos nos nossos sentimentos, por não entender o tempo que estamos vivendo, nos perdemos no nosso sentimento e não percebemos todo esse poder que nos envolve. Esse poder estava o tempo todo com eles, amados, suprindo. Deus em nenhum momento deixou de supri-los, queridos, sempre esteve aqui, esteve ali, no meio deles, sempre está aqui conosco. E no versículo 5, amado, vai nos dizer que, apesar disso tudo que aconteceu com eles, de todo o bem que Deus fez, amados, Deus não se agradou deles, ou se não se agradou da maioria deles, ou de quase todos eles. Deus não se agradou deles, amados, e por isso eles morreram no deserto. Queridos, a pergunta que eu faço nesse dia: você tem agradado a Deus? Sua vida, suas decisões, suas atitudes, têm agradado a Deus? Você está na presença de Deus? Talvez como esse povo você tem visto a nuvem de glória, mas o que tem feito isso na sua vida? Amados, cuidado com sentimentos, não permita que as situações difíceis dessa vida façam com que você se perca nos seus sentimentos, as decepções, as desilusões, os fracassos dessa vida. Não permita que eles façam com que você desagrade a Deus, perdendo-se nos seus sentimentos e assim agindo de forma que Deus não se agrada. Agora, amados, sabe, eu falo, poxa, aqui está falando de um povo que morava onde? Estava morando aonde esse povo? Onde eles estavam morando? Aqui. No deserto, não é? No deserto. Não quero saber a cidade, mas o lugar que eles estavam no deserto. A habitação deles era o deserto. Amados, e eles no deserto não agradaram a Deus, porque eles cobiçaram coisas más. Amado, eu fico pensando, né, gente? O que uma pessoa ele precisa no deserto? Qual é a necessidade de uma pessoa no deserto? Quem é que pode dar uma dica aí? Água, que mais? Comida, que mais? Sombra. Água, comida e sombra. Ô gente, tem gente que fala, eu só quero sombra e água fresca. Eles ainda tinham sombra, água fresca e comida. Eles tinham tudo o que eles precisavam, amados. Mas eles cobiçavam coisas. Eu quero que você entenda nesse dia, amado. Nós em Deus temos tudo o que nós precisamos para o tempo que nós estamos vivendo. Amado, cobiçar coisas más, queridos, cobiça. É um desejo muito forte, é mais do que desejo, é um desejo quase que incontrolável, é uma gana. Tem outras palavras do dicionário que são tão fortes que eu não quero nem falar, né, para falar o que é cobiça. É um desejo ardente, que você quer, que pode todo mundo falar não, pode seu pai falar não, pode sua mãe falar não, pode seus líderes falar não, pode Deus falar não, você fala eu quero e eu vou fazer. Isso é uma cobiça. Cuidado com os seus sentimentos, se não é uma cobiça gerada por uma circunstância, ou por uma oportunidade, cuidado, ou por uma perda até. Então, muito cuidado, amados. Sabe, então, o que é cobiça? Cobiça, o que é a cobiça não quer cobiçar coisas más. Porque tem umas cobiças que é santo. Amados, como eu cobiço o céu. Sabe, como eu desejo ir para o céu. Quando as coisas estão apertando, principalmente, eu falo, volta, Senhor Jesus. Volta. Por favor, volta. Eu quero, Senhor. Eu quero ir para o céu,
eu quero voltar para casa, né? Mas eles não entenderam, amados, que eles estavam no deserto, e eles queriam viver uma realidade, que eles poderiam viver, quando estivesse no lugar que Deus tinha para ele, sabe, queridos, então nós vamos tomar cuidado. Por quê? Porque não entender isso, sabe, fez com que eles perdessem o estado de contentamento. Eles estavam descontentes com aquilo que estava acontecendo. Então, nós precisamos tomar cuidado, amado. Sabe, queridos, deserto é lugar de transição. Entendam isso. É lugar de passagem. O deserto é isso, porém, ele pode virar habitação e até sepulcro. E foi o sepulcro desse povo, foi o cemitério, aquele lugar que era apenas um lugar de transição e de passagem. Então, se nós não entendermos, amados, o nosso tempo, nós vamos incorrer desse erro, e essa será a nossa realidade, e essa história, esse fato está narrado, contado, descrito, explicado, para que nós entendamos que pode ser a nossa história, e Deus quer nos livrar disso. Por isso Ele nos alerta. Sabe, queridos, Deus promete um lugar de abundância para nós, sabe, Deus promete uma terra prometida, sabe, queridos, mas para chegar lá nós vamos passar pelo deserto, mas Deus vai sempre suprir as nossas necessidades, porque Cristo está conosco. Essa nuvem que estava lá com eles, amado, fazendo sombra para eles o dia todo, na caminhada pelo deserto, amado, sabe, Deus mandava o maná, mandava o pão, Deus tirava a água até da rocha para eles, amado, mas eles estavam descontentes. Eu quero mais, não é hora, infeliz, não é hora, é hora de você viver a sua realidade, sonhar com o futuro, sim, mas louvar a Deus pelo que você tem. Vamos entender isso, querido, sabe? E então, amados, nós precisamos entender que este mundo que nós vivemos, querido, ele é um deserto. Só aqui na minha terra prometida? Não. Terra prometida, queridos, é o céu. Aqui, amado, mas então por que eu vou lutar tanto para conquistar tantas coisas nessa vida? Queridos, nessa terra há algo que nós podemos chamar de oásis. Deus, Ele nos dá oásis, sabe, lugares que coisas boas e gostosas, que nós recebemos e desfrutamos, sabe, mas mesmo desfrutando de oásis, neste mundo a luta virá, queridos, sabe, por mais conforto que uma pessoa tenha, por mais oportunidades que ela tenha nessa vida, por mais bens, por tudo que ela possa ter, ela vai ter perda, amado, ela vai morrer, ela vai perder pessoas queridas. É normal, é a natureza dessa vida. Não tem jeito de dizer que esse lugar é a terra prometida. Nós, pela fé, podemos viver os nossos oásis e até as nossas lutas, como se já estivéssemos na terra prometida, e essa tem que ser a nossa fé. Mas não ficar crendo que as circunstâncias vão ser sempre boas e nunca seremos afligidos. Isso é mentira, Jesus não nos enganou. Esse mundo foi vencido, queridos, por Cristo Jesus, mas nós já estamos no mundo vencido, no mundo derrotado por Cristo Jesus. Ele falou: tenha bom ânimo, eu venci, esteja em mim que não vai te faltar nada, não vai te faltar consolo nas perdas, não vai te faltar força nas lutas. Amados, entendam isso. Mesmo em oásis nós temos que nos defender e lutar. Por isso que todo cristão é um guerreiro. A palavra de Deus trata todo cristão como um guerreiro. Então, nós temos momentos sim de prazer. Então, nós vamos, querido, chegar lá no céu, sabe? Nós vamos chegar na terra prometida. E aqui, já vamos viver momentos de céu. Por exemplo, esse tempo que estamos aqui na igreja, que tempo gostoso. Tem gente que não valoriza. Queridos, mas aqui nós temos a palavra de Deus.
Aqui nós temos um povo que quer louvar e agradar a Deus, adorar a Deus, mas muitas vezes somos pressionados pelas circunstâncias para não estarmos no lugar, no oásis. Sabe que o próprio Israel é um oásis no deserto? Em volta de Israel e até no próprio Israel, é deserto puro, amado. Mas ali ainda há lugares, o vale todo do Jordão, desde a sua nascente, se bem que depois ele entra no Mar Morto, já é deserto, mas é um oásis, querido. O vale do Jordão é um oásis, todo o Jordão, mas todo Israel é um deserto. Mas Deus fez daquele lugar um oásis. Sabe, hoje o pessoal consegue irrigar o deserto, fazer plantações, mas não é tudo, tem muito mais deserto do que terra fértil naquela. Mas é um oásis, querido, um oásis, e Deus, Ele quer que nós vivamos tempos, amados, de oásis. Na realidade, em Atos 3,19, né, quando, depois que Pedro e João fazem aquele milagre na porta do templo de Formosa e tal, as pessoas começam a seguir, ele entra lá no templo, e ele está ali no alpendre, falando da palavra de Deus, e as pessoas todas querem saber o que aconteceu. Poxa, um aleijado, desde nascença, andou, a história dele foi mudada, e nós queremos isso, queremos viver isso, sem doença, sem dor. O que ele fala no versículo 19? Ele: converta-se ao Senhor, creia nele, converta-se nele, para que venham sobre vós tempos de refrigério. Amados, nesta vida, nós temos tempos de refrigério, e devemos de aproveitar. E os tempos que não são de refrigério, Deus tem nos dado unção, capacidade de adorá-lo e de louvá-lo, para poder transformar o nosso deserto num lugar fértil, num lugar onde nós tenhamos prazer de viver, porque essa é a vontade de Deus nesta terra. Amado, mas o povo que estava ali sendo suprido por Deus nessa caminhada não entenderam, e morreu ali. Queridos, vocês não precisam morrer no deserto. Não atropele o tempo. Entenda o dia, ou os dias que nós estamos vivendo, que você está vivendo. Eu busco isso em Deus, e na minha realidade, eu quero sempre agradar a Deus e agradecer a Deus, porque Ele tem me capacitado, porque em dias de lutas e de dores, dias de decepções e de angústia, Ele me consola, me fortalece, me sustenta e enche o meu interior de alegria e de gratidão. Por isso sou um homem alegre. Não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo o que eu preciso. Louvado seja Deus! E Deus, Ele hoje quer fazer esse milagre na sua vida, de transformar o seu deserto em um lugar gostoso de viver. Querido, eu já dei risada em velório, sabe? Eu dei risada no velório do meu irmão, que foi uma das minhas maiores perdas, meu irmão mais novo do que eu. Eu dei risada no velório da minha mãe, não porque minha mãe estava sendo sepultada, mas porque Deus estava consolando o meu coração, porque foi, creio que, o momento mais triste da minha vida, sabe? Eu pude ali louvar a Deus, e apesar da dor, quando eu olhava para dentro de mim, havia uma alegria, havia um consolo, havia uma força que nós não entendemos, mas nós sabemos de onde vem. É do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a rocha que não permite que nós venhamos a desabar em nossas emoções, nos momentos mais difíceis e mais frustrantes nesta vida, onde são verdadeiros desertos. Mas eu quero dizer, Deus te dá força, consolo, Ele te dá sombra, Ele te dá pão, Ele te dá água, te refrigera. Amados, fique tranquilo, aproveite e descanse, mesmo em meio a grandes lutas e tribulações. Sabe, amados, falta muitas vezes entender a fase que nós estamos vivendo. Sabe, muitas pessoas no deserto querem viver da maneira se elas estivessem já na terra prometida. Mudam o tempo das coisas,
está fora de tempo tudo, atropela tudo e não vive a sua realidade, queridos. Sabe que muitas vezes, por isso, por não entender o tempo, amados, estão cobiçando coisas más. Falta, sabe, nós perdemos o contentamento por não entender o tempo. Perdemos a gratidão a Deus, amados, por não entender. E esse estado, sabe, de descontentamento com tudo, leva as pessoas sutilmente, de uma maneira muito sutil, porque afinal de contas, tudo dá errado para ela, leva ela de uma maneira muito sutil a desejar mais a criação do que o Criador, mais as coisas do que Deus. Não leva só a isso, o estado de descontentamento leva a tantas coisas terríveis, sabe, amados? A palavra de Deus diz em Hebreus 13:5, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com aquilo que vocês têm. Sabe, não está dizendo, seja conformado com o que você tem, não está dizendo isso, amado, mas está dizendo, esteja contente. Tenha um estado de contentamento, apesar de não ter, no momento, tudo o que você quer. Tenha um estado de contentamento. E, amados, eu quero dizer, Deus, Ele é não só Salvador, mas eu gosto da expressão, Ele é suficiente Salvador, Senhor e Salvador. Eu não sei quem acrescentou essa palavra suficiente, mas essa palavra é tudo. Ele é suficiente, Senhor e Salvador. Amados, Ele é que nos dá esse estado de contentamento, sabe? Seja cheio da presença de Deus, porque senão você vai ser aquela pessoa que vive desanimado por causa das lutas, por causa das perdas, por causa nem sei do que. Talvez pelas próprias cobiças que este mundo também sutilmente gera em nosso coração. Vocês sabem que o meu versículo, um dos meus versículos favoritos da Bíblia é 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, em qualquer situação, acha motivo para ser uma pessoa grata, agradecida. Amados, sabe, eu sempre cito uma senhora que quando eu estava lá em Vinhedo, eu cuidei dela, a irmã Ana. A irmã Ana, uma mulher de Deus, e pela circunstância, ela foi envelhecendo, ela teve que morar com o filho, e a filha, a nora dela, era uma mala sem alça, uma mulher muito ignorante, e aquela senhora já doente, com seus 80 e tantos anos de idade, bem doente, mas uma mulher de Deus, e com o tempo ela perdeu a visão, ela ficou cega dentro daquela casa. E aquela nora tratava ela assim, essa véia só me dá trabalho, esse é o peso que eu tenho que levar. Eu evangelizei muito essa mulher, ela foi uma pessoa que participou da minha célula, né? Um dia eu estava falando que eu nunca consegui tomar hóstia, aí ela falou assim, não, eu tomava hóstia, mas era ruim, ela grudava na minha dentadura, eu tinha que tirar a dentadura e tirar, e pô... Não era isso que eu queria que ela falasse, né? Mas ela é essa pessoa. E amados, mas eu estou falando da irmã Ana. E eu ia visitar essa irmã naquela casa, eu via essa mulher falar assim, aquela mulher falava, sabe? Ela falava tudo isso, eu falava para ela sozinha, irmã Ana, deve ser difícil para a irmã, na sua nora tratar a senhora desse jeito. Ela falou, irmão Vilela, louvado seja Deus pela vida da minha nora. Não é fácil cuidar de uma mulher velha e cega. Ela cuida de mim, ela faz comida para mim, ela dá água para eu beber, ela lava minha roupa. Amados, eu até me emociono de falar com aquela senhora lá, porque todas as vezes que eu via aquela mulher, eu via que aquela mulher, ela não sofria por causa da amargura de uma mulher. Ela era feliz, mesmo com a amargura de uma mulher e um filho alcoólatra. Ela falava, coitada da minha nora, pastor, irmão Vilela, ainda não era pastor, coitada da minha nora,
Meu filho judia tanto dela, só chega bêbado, e ela ainda cuida dele, faz comida para ele. Então, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus todos os dias, sim, pastor Vila. Nunca vi aquela mulher murmurar ou reclamar. E eu tive o privilégio de ser chamado pelo pastor Narciso para fazer o velório daquela senhora. E foi emocionante, mas gratificante, ver aquela mulher partir para o Senhor de uma maneira tão serena, tão tranquila e tão feliz com a presença de Deus, de Jesus, que era o suficiente Salvador da vida dela. O que Deus tem sido para você, amados? Sabe, cuide das suas emoções. Não permita que a cobiça, que o desejo ardente da tua carne te arraste para longe daquilo que esse Deus maravilhoso tem para você. Entenda, você está num tempo de luta, assim como eu. Vai chegar um tempo em que tantas coisas, mesmo nesta vida, não terão tanto sentido. Eu não estou entendendo porque eu estou usando o paninho do Eduardo, mas é assim mesmo. A gente tem o nosso, mas cobiça a baba dos outros. Parece que o dele está mais branquinho que o meu. Toma o seu paninho. Então, sabe, amados, eu procuro sempre, em tudo dar graças, em tudo ser uma pessoa grata. Por isso que o Eduardo às vezes dá testemunha aqui de tempos de muita dor, e que eu achava motivo para brincar, quando eu não conseguia ficar em pé. Primeira vez que eu percebi que eu andava de 4, né? Aquela cena linda no quarto, só eu e minha esposa, e eu tinha tomado banho, peladão, de 4, andando, caminhando do banheiro até a cama. Aí no meio da jornada, meu joelho começou a doer muito. Eu parei naquela jornada, nuzinho, como Adão e Eva antes do pecado. E olhei para minha esposa e falei: amor, ela falou: fala bem. Eu falei: será que eu não dei glória a Deus? Porque eu estou igual Nabucodonosor, só falta comer capim, já estou andando de 4. Aí ela ria tanto que ela tinha que me ajudar. Eu punha os braços na cama, ela tinha que me pegar pelas pernas, pelo meio, para qualquer lugar, e me ajudar a jogar em cima da cama. E ela ria, eu tinha que ficar lá na cama assim um tempão, até parar de rir. Mas sabe, amados, é isso, querido. A dor, a perda, a angústia não pode tirar, roubar aquilo que nós temos dentro de nós. Sabe, nós vivemos momentos de deserto, mas o oásis está chegando, querido. Sabe, se nós perseveramos em Deus e decidimos ser uma pessoa apaixonada e vencer todas as circunstâncias, querido, vale a pena e vai valer a pena. Sabe, esse povo não entendeu o tempo de Deus, que era deserto, e eles ficaram insatisfeitos, sabe, e cobiçaram as coisas más, coisas fora de tempo. Sabe que é uma coisa má, querido? Uma coisa que não é tempo dela ainda. Sabe? A palavra de Deus diz que todas as coisas são puras para aquele que é puro. Todas as coisas são boas para aquele que é bom. Então, amados, são coisas fora de tempo. Então, a gente olha aqui para esse povo, eles não entendiam o que estava acontecendo, sabe, amados, e quis atropelar tudo. E, de repente, aqui esse texto cita 4 coisas, eu quero rapidamente citar essas 4 coisas, né? Eu ia mais falar delas, mas não vou. A primeira coisa, amados, que aqui cita de algo que desagrada a Deus, é idolatria. Sabe, amados, a idolatria é você pegar algo que substitui Deus, que esteja do mesmo valor que Deus. Isso é imperceptível em nós, amado. Eu vejo pessoas desesperadas por causa de algumas coisas, amado. Eu vejo pessoas desesperadas por causa do dinheiro. Tem gente que se mata, amados, por causa de dinheiro. Quando veio aquele plano do Collor lá, que pegou o dinheiro de todo mundo, plano Collor, né? A poupança, dinheiro no banco também, né? Mas
Amados, eu não fiquei muito triste não, porque não pegaram nada, que eu não tinha nada, né? Mas teve empresários que se mataram, teve gente que tinha vendido apartamento, casa, e tinha colocado na poupança, e o governo pegou tudo, pessoas se mataram, perdeu o sentido de vida. Oh, amados, se eu fosse me matar por causa de dinheiro, eu já estava morto há muito tempo, eu não estava aqui falando com vocês. Eu já tinha matado lá no começo, quando o meu nome era sujo no SPC, agora é SCPC, mas não, eu sobrevivi, queridos, e eu quero dizer, amados, nós precisamos entender, queridos, esse povo aqui, por que ele praticou idolatria? Eles acharam que as coisas não estavam acontecendo muito bem. Eu já vi gente que voltou para a idolatria. Aí você vai conversar com ela. Eu tentei, eu fiquei anos lá como evangélico, mas as coisas não aconteceram comigo. Aqui está citando, aqui a citação, quando está falando aqui, está falando ali de Êxodo 32, quando Moisés estava lá em comunhão com Deus, recebendo os 10 mandamentos, 40 dias, né, e 40 noites, lá no monte Horebe, lá, ou Sinai. Baguncei os dois montes aí, mas qualquer um dos dois é um bom monte, viu? Pode ir em qualquer um dos dois, né? Estava lá no monte recebendo os 10 mandamentos, e demorou 40 dias, e esse povo viu que estava demorando, chamaram o líder deles, que não era lá essas coisas, muito crente, né, Arão, e ele falou: olha, Arão, o negócio é o seguinte, Deus ou Moisés enganou a gente, foi embora para a casa dele, ou Deus já ficou com ele lá, vamos aqui, esse Deus não serve para nós não, vamos dar um jeito, vamos fazer um Deus. Aí o que eles fizeram? Doaram, amados. É isso que eu falo, tem gente que tem uma dificuldade tão grande de dar. Eles deram tudo de ouro que eles tinham, brinco, anéis, não é isso, pastor Braz? As mulheres deram as coisas tudo de ouro, derreteram. Sabe o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Quanta gente tem seu bezerrinho de ouro construído já? Dá tudo por coisas, mas não dá nada para Deus. Sabe, amados, coisa horrível. Eles queriam algo mais palpável. Eu não vejo nada, eu não vejo nada. Está aí feliz a nuvem, a coluna. Está aí feliz, o pão todo dia para vocês comerem, a água que vocês têm bebido, está aí, mas eu não estou vendo, olha, precisamos de um Deus que a gente possa tocar. Aí fizeram um bezerro, foi o que fez Moisés cirar. Na verdade Moisés já cirou lá no monte, lá Deus falou para ele: volta lá, Moisés, que está na hora, que aquele povo lá está idolatrando, eles fizeram um bezerro de ouro para eles adorarem, volta lá. Moisés acalmou Deus porque ele não sabia da situação, mas quando chegou lá o povo estava fazendo festa, folgando, né, como diz o texto aí, com aquele bezerro. Ele olhou, ele quebrou os 10 mandamentos de uma vez só, jogou no chão as pedras, quebrou tudo. Única coisa que Deus tinha escrito, hoje nós não temos nada escrito pelo dedo de Deus, amados, e ele depois fez o povo comer aquilo lá. Fez o povo ralar aquele ouro lá, e depois jogou no meio da comida do povo, da água do povo, fez o povo ingerir tudo aquilo. Amado, mas no outro dia ele acordou melhorzinho, foi pedir perdão a Deus, mas aquele dia lá, morreu uma galera. Amados, cuidado com a idolatria, qualquer coisa que substitua Deus na sua vida. Amados, tem gente que não consegue cultuar Deus por causa de filho, crianças, não são mais importantes do que Deus, não consegue buscar a Deus, coloca os seus filhos na frente de Deus. Queridos, filhos são muito importantes, mas Deus é mais importante. Cuidado, não deixe seus filhos te distrair a ponto de você não viver a vontade de Deus. Pessoas, objetos, trabalho, amado, dinheiro é a única coisa que é chamada de Deus na Bíblia. Mamon é dinheiro. E muita gente ainda dá vida para ganhar dinheiro, não consegue mais cultuar a Deus por causa da bênção, não consegue participar das atividades por causa da bênção. Queridos, vamos questionar a maneira
que o dinheiro chega até nós. E está nos levando para mais perto de Deus. Se não está, amado, está errado. Tem gente que tem uma dificuldade tão grande de abrir mão, de doar valores. Sabe, querido, graças a Deus que a história dos chamados de Deus nessa igreja é uma história de doação. É uma história de doação. Quando Deus falou para mim, eu não sabia que eu ia ser pastor. Ele falou, eu quero sua casa, sua única casa. Eu dei o meu Isaac. Fui pagar aluguel. Minha esposa aprovou, meus filhos aprovaram, porque não era só meu. Pagar aluguel. Quando Deus falou, eu quero a sua empresa, era minha fonte de renda, onde eu consegui construir, estava terminando de construir minha casa. Sabe, amados, Deus pediu. Deus pediu. Então, no começo ainda, né, para as minhas empresas, né, o meu trabalho. Quando eu dei, para quem eu estava dando, né, não era firma pequena, mas é o que os meus familiares, graças a Deus, vivem até hoje, né? O meu cunhado lá em Caraguá, o meu irmão lá na praia, mas naquele lá eu já tinha doado mais a de Jundiaí, né? Sabe, eles falaram, não, mas você vai dar de graça. Eu falei, eu vou. Não vou ficar pagando suas contas, meu irmão falou. Não deu certo, porque Deus tinha pedido. Quando Deus pede, meu irmão começou a pagar, a firma começou a afundar. Falei, opa, me deu um carro zero. Falei, leva o carro zero para você, né? Dá o meu carrinho velho de volta, dá minhas contas de volta aqui. Mas não durou 6 meses. Eu falei, não, Deus me chamou, eu tenho alegria em servir a Deus. Sabe, queridos, Deus é fiel, Ele supre. Se Ele pede, não se apegue. Sabe, trate, sim, com cuidado, como o Luciano ensina. Mas pensa, sabe, naquela época eu vim ganhar, sabe quanto eu vim ganhar por mês? R$1.000. R$1.000. Era o meu salário com toda alegria e gratidão a Deus. Ganhava R$500 dia 15, R$500 dia 30. Então, sabe, amados, nós precisamos entender o nosso tempo e desprender, não deixe dinheiro ser o seu Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu acabar aqui, senão eu não vou sair da idolatria. Não deixe nada tomar lugar de Deus. Prostituição, amado, tudo relacionado ao prazer sexual fora do casamento. Queridos, prazer sexual foi Deus que deu, mas no casamento. No casamento. Agora, viva o seu tempo também. Como é que eu vou atingir 6.000 se minha mulher só faz uma por semana? Amados, viva o seu tempo. Sabe, esse povo aí, queridos, não estava no tempo deles. Eles tinham as suas esposas, mas os solteiros, não. Então eles olharam para as moabitas, e tem muita gente olhando para os moabitas, e tem muito moabita dentro da igreja, que está se prostituindo. Prostituição não é só vender, não, querido, mas é vender sua santidade. Não é vender o seu corpo, é vender sua santidade. É vender o seu relacionamento com Deus. Coisas que você quer desfrutar de uma maneira errada e fora do tempo. Está errado. Sabe, essa onda aí de tirar a roupa, é nudes. Isso é moda, pastor. Moda do inferno, do capeta. Prostituição pura. Não caia nessa cilada. Mas é tão bom ser desejada. Vai, é desejado. O diabo te deseja mais do que ninguém. Mas ninguém me dá afeto, eu achei agora a pessoa. Vai fora de tempo, você vai ter, mulher, tem um marido de Deus te esperando. Pode demorar, porque está difícil para achar. Mas, até para Deus, às vezes é difícil, mas espera! Né, Edinho? Né, Carol? Deus tem a mulher aí, o Edinho, quem diria? Vai casar? Dois filhos queridos, né? Amados. Tem seu tempo, amados. Um bom testemunho. Fique tranquilo. A sua hora chegará. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele olhou para mim e ouviu o meu clamor. Livrou-me de uma angústia horrível. Sabe, descanse. Pare. Depressão. Sabe, jovens aí com, às vezes, adolescente. A tia infeliz, com a boca do inferno, chega e aí, já está namorando? Vai namorar. A voz do capeta que fica, você não vai namorar, já está na idade, 14 anos.
Sabe, amados, prostituição está no ar. Cuidado, amados. Eu dei a receita já para as mulheres no encontro de casais, para ajudar os maridos, que é mais suscetível a isso, mas mulheres, cuidado, sabe? As modas aí querem que as mulheres sejam sensuais. Aí você vê as irmãs lá, amados, lá nas redes sociais, lá nos seus status. Põe a musiquinha e fica. Toma vergonha na sua cara. Esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vamos até a moda. Até homem já. Sei lá se é homem também. Hoje já está difícil. Mas, vamos embora. Então, amado, cuidado com coisas fora do tempo. Sabe, no casamento. E tem gente que quer viver no passado. Velho querendo jovenzinha. Vai viver seu tempo. Deixa quieto, vamos para outro. Prostituição é um perigo. Amados, cuidado. Jovens, cuidado. Masturbação não é saída. É saída, mas não é saída. Masturbação é pecado, é prostituição. Sabe? O prazer sexual é para você desfrutar quando você casar, mas está difícil. Amado, sua mão não é uma mulher, é mão. Deixa quieto, vamos lá. Tentaram a Deus. Terceira coisa. Sabe, amados, esse de prostituição, queridos, morreram 24 mil pessoas numa praga. Por quê? Porque eles cobiçaram as moabitas, foram lá e deitaram-se com ela. 24 mil morreram. Sabe, agora o terceiro é tentaram a Deus. Sabe por que eles tentaram a Deus, amado? Insatisfação. Tinha essa passagem que fala da tentação a Deus, está em Número 21, de 5 a 9, amados, eles tinham acabado Moisés tinha acabado de fazer sair água da rocha, eles tinham acabado de ver um grande milagre, e aí começaram, está com nada, Moisés, Deus, come esse pãozinho aí. Não, Moisés, será que Moisés é o líder levantado por Deus mesmo? Será que ele está nos guiando certo? Será que Deus é Deus mesmo? Amados, muitas vezes a gente duvida de Deus, está muitas vezes mostrando a nossa insatisfação para os outros. Eles tentaram a Deus por causa disso, por causa dessa insatisfação, e aí foi quando vieram as serpentes, né? Deus mandou as serpentes, permitiu que as serpentes atacaram, e começou a morrer uma galera, morreu gente para dedéu. E a quarta coisa, murmuração. Amados, murmuração é a própria manifestação do descontentamento. Uma pessoa murmuradora, ela não tem nenhum tipo de contentamento, ela não sabe ser agradecida, sabe, vive resmungando, sabe, parece, tinha um desenho que era o Zé Buscapé. Você já assistiu o Zé Buscapé? Amados, como está cheio de Zé Buscapé por aí. Gente que vive reclamando de tudo e murmura, amados, murmura. Então, a pessoa já é descontente com tudo, sabe? Reclama do que tem. Porque minha mulher, porque meu marido. Reclama do que não tem. Porque eu não tenho mulher, porque eu não tenho marido. Reclama do que tem, reclama do que não tem. É assim. O importante é reclamar. Para de murmurar, sabe? Toma vergonha na tua cara, muda. Seja uma pessoa que louva, que glorifica a Deus. Amado, nessa murmuração que está descrita em Números 16, 41, sabe por que eles murmuraram? Que eles duvidaram dos líderes? Porque foi quando Corá, ele se rebelou, e Moisés orou, a terra abriu, e toda a família de Corá e de todos aqueles que seguiam ele, foram engolidos e mortos. Se não me engano, 270, 250 ou 270 pessoas que morreram ali naquele buraco. Aí, querido, acho que 250. Aí eles começaram a falar, olha o que fez com o cara. Só porque o cara era idólatra, só porque o cara era rebelde, era o rebelde. O cara era rebelde. Rebelde vai para o buraco, vai abrir o buraco e vai engolir, não vai nem esperar. Coveiro não vai nem dar trabalho para coveiro. O buraco vai abrir, vai sugar o cara.
E o cara era rebelde, Corá, não concordava, aí o que aconteceu? Quando ele morreu ainda fez efeito, porque o povo começou, porque onde já se viu Moisés fazer isso? Não deu uma chance para o cara, essa igreja aqui não está com nada não, o Deus dessa igreja aqui é um Deus justiceiro. Aí sabe o que aconteceu? Deus manda uma praga lá, e você sabe quantos morreram? 14.700, era só 250, estava barato, mas tinha muito mais rebelde contaminado, porque um rebelde contamina os outros até quando morre. Vê esse Che Guevara aí, vê esses comunistas da vida aí, né? Como contamina e faz pessoas rebeldes até hoje. Olha aí, a eleição foi hoje, né? Não pode falar, está sendo ainda. Deixa quieto. Mas, amados, cuidado com a murmuração. Então, queridos, eu quero deixar claro, nós não ensinamos conformismo para ninguém, pelo contrário, prepare-se para que você possa viver muitos oásis nessa vida. Jovens, estudem, se preparem, busque ter o melhor, mas que o seu alvo seja Deus, e que você entenda o tempo que você está vivendo. Vai chegar a sua hora, vai chegar o seu tempo. Não se desespere. E a maneira, queridos, de poder viver a vontade de Deus, de agradar a Deus, é esperar o tempo certo, é não voltar no passado e ficar lamentando por aquilo que nós tínhamos e que não temos agora, mas é olhar para o futuro nas mãos de Deus e viver o nosso dia louvando e glorificando a Deus. Sabe, querido, o mesmo deserto que acabou, ou que exterminou, que foi o lugar, a morada de um povo, o mesmo deserto, que foi o sepulcro de uma multidão de pessoas, foi o lugar que serviu para ensinar e levantar um grande líder, um dos maiores líderes que já existiu, chamado Josué. Josué foi levantado ali, porque ele não ficava no meio da murmuração, ele sempre estava lá, no pé do monte, porque ele não podia subir ao monte, ele sempre estava ali, servindo e buscando o melhor. E o outro, queridos, levantou não só um grande líder, mas naquele mesmo deserto, foi levantado um guerreiro extraordinário, chamado Caleb, que aos 85 anos de idade, ele, depois de ajudar Israel a conquistar tudo, ele chega para o líder Josué e fala: Josué, me dê esse monte, me dê Hebrom, eu vou conquistar, porque eu batalhei. E Josué olhou, já viu o velhinho ali, 85 anos, falou: olha, a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, quando Deus falou comigo, eu tenho hoje. Eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 45, meu físico pode não ser o mesmo, mas o meu interior está renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Formou esse líder lá, e eu quero dizer, queridos, nós estamos num mundo que é um deserto, passamos por grandes lutas. Eu digo, siga esses exemplos, agrade a Deus, decida agradar a Deus, cresça, aprenda, glorifique a Deus, exalte ao Senhor todo o tempo da sua vida, no meio das lutas, no meio das tribulações, no meio das perdas, ou quer seja lá no oásis, se você está naquele emprego que você sempre quis, glorifique a Deus ali, e se aproxime de Deus. Não permita que esse oásis vire o inferno, vire totalmente um deserto, que ali seja lugar de bênção, amado. Então eu digo para vocês, quanto mais você entender os momentos de lutas que existem nesta terra, porque esta terra é um tempo de travessia, mais rápido você passará por essas lutas que você tem enfrentado e ainda irá enfrentar. É impossível não enfrentarmos lutas nesta vida. Então, quanto mais rápido você confiar em Deus e encontrar um estado de contentamento, apesar da dor, apesar das lutas, apesar do sofrimento, é possível, porque Deus nos sustenta, porque
Deus nos ampara, porque Deus nos fortalece. Sim, haverá lágrimas, haverá choro, mas há milagres, há o sobrenatural de Deus. Que situação, pode subir o pessoal do louvor, que situação você está vivendo hoje? Que situação você tem passado? Talvez a situação em si apenas faça parte do deserto. Não se desespere, não se perca emocionalmente, olhe para Deus, levante-se, porque Ele está aqui. Parece que a situação nunca acaba, parece que você não vai aguentar. Tem gente que diz: eu não vou aguentar, pastor. Sabe por que você não vai aguentar? Porque você está deixando de olhar para o seu consolo. Quando eu falo de consolo, eu falo de um amparo para momentos de grandes lutas, não só em perdas, mas em momentos de lutas. Nós precisamos desse consolo. Tem gente que fala: mas eu não estou aguentando mais, é muita luta, muita angústia. Sabe, a pessoa quando está segurando, prestes a cair. Às vezes a gente vê aqueles filmes, o cara lá na ponta de um prédio pendurado, e ele vai desabar, vai indo, a mão dele vai soltando, vai soltando. Eu digo para você, há um consolo, há uma rocha. Consolo é conforto. Se você está numa situação tão difícil, você, pela situação, está desconfortável, está desanimado, está quase largando tudo. Amados, nessa manhã, o consolo, o conforto chega, a rocha chega. A situação talvez não mude, mas o seu coração muda, porque Deus vem como rocha debaixo dos nossos pés. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele olhou para mim e ouviu o meu clamor. O meu clamor firmou os meus pés sobre a rocha. O salmista diz: tirou de um lamaçal horrível e firmou os meus pés sobre a rocha. Deus quer firmar os seus pés. Deus não está dizendo que Ele vai mudar a situação hoje, mas vai mudar as suas emoções, vai mudar o seu coração, vai te dar a alegria da salvação, o prazer, a satisfação de ter sido salvo por Cristo Jesus. Creia nisso, confie em Deus, louve-o, não se desespere, não murmure, não reclame, então somente creia que você não está sozinho. Há um Deus, porque a incredulidade afasta de nós essa presença gloriosa da rocha, que é pelo poder do Espírito, e nós nos afastamos. Na realidade Ele não se afasta, mas nós, quando vamos murmurando, vamos nos afastando e vamos ficando num lugar perigoso. Mas quando você louva a Deus, quando você aprende a glorificá-lo em qualquer situação ou circunstância, você está agradando a Deus, e Deus não vai permitir que você caia, que você tombe no deserto, mas você encontrará já nesta vida tantos oásis, mas você chegará juntamente conosco, lá na terra prometida, na Canaã celestial. Obrigado, Senhor, obrigado, Papai, obrigado por Tua presença santa e doce, que nos conforta, que nos fortalece. Confiando em nosso Deus. Confia, queridos, decida agradá-lo. Você não está nesta vida para agradar você. Aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Aquele que quiser agradar a si mesmo vai morrer no deserto,
vai até ter momentos de prazer nessa vida, mas nunca verá a glória de Deus. Confia neste Deus, agrade-o. Somente quem confia nele é capaz de agradá-lo, porque Ele é o suficiente. Salvador, deixe Deus ser suficiente para você hoje. Mesmo nesse tempo, esse sim é um tempo de luta, e somente aqueles que decidem lutar contra a carne, contra os desejos ardentes, verão a glória de Deus. Confia no Senhor. Deleita-te no Senhor, tenha prazer nele, porque Ele concederá os desejos do teu coração, mas Ele ao seu tempo concederá. Oh!